Viver Bem Mais está no ar. Saudade de vocês aí da telinha. Estamos começando mais um programa. Fique aí e nos acompanhe. Hoje nós vamos falar de problemas do coração. Eu assino uma revista lá no meu estúdio. Essa revista chama Saúde e me chamou a atenção a matéria desse mês, falando sobre as 7 atitudes que a gente deve tomar para poder evitar problemas no coração, como infarto, né, como AVC. Parece um pouco para baixo o programa de hoje, mas não, vai trazer bastante informação para vocês que nos assistem, para que a gente possa, através dessas 7 atitudes que eu vou passar para vocês, ficarem mais atentos, para que a gente possa ter uma vida mais saudável acima de tudo, né? A gente tem, seriam 7 mandamentos, né, para que eu possa ter um coração saudável, correto? Foi desenvolvido um programa por uma das mais importantes instituições de cardiologia do planeta, correto? Que reúne os cuidados primordiais para dar uma vida longa e tranquila ao músculo cardíaco, né? Porque o nosso coração ele é um músculo, né? Todos nós sabemos, né? E esse músculo ele precisa estar sempre forte, né? Então, eu vou passar para que vocês possam aprender algumas metas e atitudes decisivas na prevenção do infarto, né, que hoje em dia é tão comum e corriqueiro, principalmente em pessoas mais jovens, né, nós estamos vendo aí cada vez mais, né? Então, nós vamos tentar aplicar isso na nossa rotina do dia a dia, aproveitar e fazer no próximo programa um teste. Eu prometo para vocês que eu trago esse teste de como anda o seu coração, tá? Seguindo, não dá para mudar certos hábitos, certas coisas em relação ao nosso coração, como a idade, né, a genética e o sexo, correto? Isso implica em que o coração realmente vai sentir a questão da idade, ele em relação à genética, em relação ao sexo masculino ou feminino, ele vai ter determinados sintomas aí ou não, correto? Então, são 7 atitudes. A primeira atitude que eu vou passar para vocês que nos assistem, chame aí o seu filho, chame aí as pessoas que estão aí circulando em casa, para que possa sentar e ver conosco. A primeira atitude é controlar a pressão arterial, né? Você que tem a pressão arterial um pouco mais alta, vamos ficar atento em relação a isso. 24% dos brasileiros sofrem com a pressão alta, ou seja, com hipertensão. 59% das pessoas com mais de 65 anos têm pressão alta. E a pressão alta, nós sabemos que é muito perigoso para o coração, correto? Todos nós sabemos dos valores, né, de pressão arterial, mas eu vou passar para vocês que de repente esqueceu, né? Um valor ótimo de pressão arterial, todos nós sabemos que é 12/8. Uma pressão arterial normal seria 13/8,5. Ô, professor Ricardo, mas é alta. Dizem que passou de 12 é alta. Não é mais, né? Hoje em dia, as pesquisas, os estudos apontam que 13/8,5 não é pressão alta. Eu estou com a pressão normal. A pessoa já com uma hipertensão, que é o estágio 1, ela fica entre 14/9, 15/9/9,9. Aí sim é o estágio 1 de pressão alta, né? O estágio 2 de hipertensão, que é o estágio que fica entre 16/10, a nossa pressão, e o 17/9/10,9. Né, já é o estágio 2. O estágio 3, que é o estágio grave de hipertensão, é de 18/11. Né? Então, se você há muito tempo não afere sua pressão arterial, pode ir lá no meu estúdio que a gente afere para você, né? Ou até numa farmácia, me parece que não afere mais, mas vai ao seu médico para ver como que estão os níveis de pressão arterial, que é muito importante você controlar. Então eu falei das metas, o que fazer, né? Ingerir menos sal, perder alguns quilinhos, ajudam a domar
a controlar a sua pressão arterial. Se essas atitudes iniciais não forem suficientes, né, se você já tentou de várias coisas e não foi suficiente, com certeza o seu médico vai lhe dar remédio, vai entrar com tratamento medicamentoso, correto? Todos nós sabemos que a hipertensão é uma doença crônica global, né? Como medir a pressão arterial, professor? 5 dicas para que você possa utilizar corretamente os aparelhos domésticos, aqueles que a gente compra nas farmácias, que são muito bacanas, mas fica atento com as pilhas, né? Mas o esfígmo seria o mais ideal, né? Aquele que igual o médico usa, igual os nossos profissionais da área de saúde usamos. Mas não vai ficar preocupado e muito encanado com a sua pressão de ter que ficar medindo todo dia, porque isso pode gerar um aumento de pressão psicológica. Vamos lá. Como medir a pressão arterial de uma maneira correta? 1. Escolha a hora em que você esteja relaxado e fique sentado por um tempo, de pelo menos 5 minutos. Eu faço lá na minha clínica, no estúdio. Põe a pessoa sentadinha, deitadinha, não fala, e pelo menos 5 minutos para que possa voltar calma a sua pressão arterial. E escolha sempre uma hora, ou de manhã, ou no meio do dia, ou no final do expediente. Número 2, não tome café ou álcool, nem fume ou converse antes e durante a aferição. Muita gente está lá aferindo e batendo papo com a pessoa que está sendo medida. Não pode, muito menos beber e fumar, né, de forma alguma, antes de aferir. Número 3, faça mais de uma tomada, mas quando? Se os valores estiverem muito diferentes, né? Pode fazer mais de uma tomada. O dispositivo pode estar com defeito também, né? Então é legal você fazer pelo menos 3. Lá no meu estúdio nós somos preparados para fazer 3 aferições, né? E a gente faz uma média da pressão arterial dos nossos clientes. 4. Realize os testes sempre no mesmo horário do dia. Se você costumou fazer de manhã, faça sempre de manhã. Não vá fazer um dia de manhã, um dia no meio do dia e um outro dia à noite, que não vai dar uma pressão exata, né? E a quinta opção para você medir legal a sua pressão arterial é se as taxas estiverem constantemente elevadas, né, procurar um cardiologista, né, procurar um médico, né, para que possa estar cuidando de você, né, o quanto antes, né? Então, se apresentar pressão arterial muito alta, imediatamente procure o seu médico, porque pressão arterial alta não é bom, não é nem um pouco bom. O segundo mandamento, para que eu possa ter um coração saudável, né, para que eu possa evitar problemas cardíacos, baixar o colesterol, né? Todos nós sabemos que o colesterol também é muito grave para a saúde do coração. O colesterol nos vasos, né, nos pratos, né, eles devem ser eliminados, correto? As metas do colesterol, né? Quando a gente vai fazer o exame lá de sangue, sempre vem as taxinhas lá, mas eu vou lembrar para vocês. O colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? O LDL é um colesterol ótimo, ele é menor que 100, né? As pessoas que têm um alto risco tem que ser abaixo de 70, né? Os níveis, né? O desejável fica entre 100 e 129, o colesterol. O limite de 130 a 159. Um colesterol alto já chega a 160 e vai até 159. Um colesterol muito alto, que aí você está com risco de sofrer algum piripaque no seu coração, é maior que 190 ou igual a 190. Então, fique atento. As metas do colesterol total, né? O desejável menor que 200, o limítrofe entre 200 e 239 e o alto maior ou igual a 240. Então, o que é interessante as metas? Em manter abaixo de 200 no colesterol total, correto? O que fazer, professor, em relação ao meu colesterol? Vamos lá. Tem que manter uma dieta balanceada, né? Ver o que vai no prato. Nós temos que praticar exercícios regularmente. São pré-requisitos para controlar o colesterol total e as suas frações, né? Que é o LDL, o HDL. Você vai verificar se não há um fundo genético também em relação a isso,
né? Porque muitos problemas acarretam a nossa saúde por hereditariedade ou genético, né? As estatinas são a principal classe de fármacos para baixar o LDL. Né? Por que eu disse isso? Porque nós podemos estar procurando nas farmácias aí um tratamento medicamentoso também para abaixar o colesterol. 40% dos brasileiros estão com o colesterol alto, é muita gente. 25% pertence à faixa dos 60 anos, daí o risco é muito maior. Se você tem 60 anos ou mais e está com seu colesterol acima dos limites, procure seu médico. A história é recente e ainda gera muita confusão. Vou ler publicado agora recentemente, para que vocês possam ficar a par de estudos, né? Recentemente foi publicado que a gente tem, e causou muita confusão, né, no meio científico, mas pelo que a ciência sabe até o momento, os teores de colesterol da comida não se convertem necessariamente em colesterol na corrente sanguínea, correto? A quantidade de LDL circulando é determinada, em sua maioria, pela fabricação da molécula do próprio fígado, correto? Quem incentiva o órgão a liberar essa substância em demasia seria a gordura saturada. O que é essa gordura saturada? Elas são presentes nas coxas de frango, né? Nas peles de frango, melhor dizendo, no queijo amarelo, que não é nada bom, contém muito colesterol, no bacon ou na manteiga, também na costela suína e vários outros alimentos aí. Então, tudo de pouquinho. O que recomenda? Recomenda-se que para a gente não ultrapassar 20 gramas desse tipo de alimento por dia. Dá para controlar. Pega 20 gramas por dia e come lá umas 100, 150 gramas no domingo. Muito bem. O terceiro, a gente deve domar a quantidade de açúcar no sangue, né? Açúcar, diabetes, alto risco de problemas de coração também, né? O diabetes, a gente também tem as metas, né? Um diabetes normal fica menor que 100. Né? Lá no seu exame de sangue. O alterado de 100 a 126. Corre lá, vê aquele último que você fez para ver como que você está, a data que você fez, né? Para que você possa fazer novamente. O ideal é ir a cada 6 meses no médico fazer um exame de sangue. Um diabetes maior que 126 não é interessante. Você já está bem comprometido com o açúcar. O que fazer, professor? Ficar de olho na glicemia e manter uns hábitos saudáveis que auxiliam a conter as taxas mais baixas. 10% dos brasileiros são diabéticos e é o quarto país no mundo com mais casos de diabetes, né? Olha só, é espantoso isso. 50% dos que têm a doença não recebem o diagnóstico. Olha só, né? Então, cuidado com o diabetes também. O quinto, é o quinto, Tael? Acho que é o quinto. Prática de atividade física. Importantíssimo, né? Atividade física hoje em dia, né? Porque fazer algum exercício regula não só, mas previne qualquer tipo desses problemas de saúde que eu estou dizendo para vocês aqui, que vai acarretar em um coração mais saudável, né? É uma maneira conhecida de controlar essas séries de perrengues nos vasos, né? Por isso que muitos médicos preferem indicar, nos casos menos severos, o esporte junto com uma dieta equilibrada, a fim de controlar a pressão, o colesterol e a glicose, antes de partir para os remédios, correto? Quanto melhor, quanto mais preparado fisicamente eu estiver, menos riscos com essas doenças eu vou ter, né? Menos problemas cardíacos eu vou ter, né? Frisa aqui o Daniel Kopler, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, certo? Ele fala também que quando mexemos no nosso corpo, as câmaras cardíacas, elas se contraem numa velocidade maior,
para levar oxigênio e nutrientes para os músculos quando a gente se exercita, correto? Isso aprimora a circulação sanguínea e deixa o coração preparado para ocasiões de estresse. Além disso, a atividade física ela incentiva a liberação de óxido nítrico, que reduz a tensão nos vasos, né? A atividade física é excelente, pessoal. Boa pedida para quem tem hipertensão. Então, quem é hipertenso, a atividade física é importantíssima, né? Até que pacientes que se reabilitam de doenças pesadas, correto? Como a insuficiência cardíaca, se beneficiam de uma prática esportiva mais intensa. Né? Isso vem a acabar com essa falácia de que eu tenho insuficiência cardíaca, eu sofri infarto, isso, aquilo, não posso praticar atividade intensa. Mentira! Eu tenho que fazer com que o meu coração suporte atividades mais intensas para que ele fique mais forte, para que eu possa não melhorar a minha condição cardíaca, para que possa não ter outros piripaque, né? Desde que feito junto com um profissional habilitado, né? No seu tratamento aí. É um ótimo papel para se recuperar. Atividade física, as metas, 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de exercício vigoroso por semana. Tá? Semanalmente temos que nos exercitar. O que fazer então? Tem que reservar algum momento no dia para que a gente possa praticar exercício. Reservar um momento para você, para a sua saúde, né? Para que eu possa viver bem enquanto eu vivo, né? Não vale gastar 150 minutos de uma só vez. Outra boa dica é tomar atitudes contra o sedentarismo, como priorizar escadas fixas em vez de ir em escadas rolantes ou elevador. 15% dos brasileiros se declaram totalmente inativos. 5,3 milhões de pessoas, 5,3 milhões de mortes anuais no mundo são atribuídas ao sedentarismo, né? Olha isso. Vamos para a última. Adotar um cardápio saudável. Não podia faltar a alimentação, né? Então, eu tenho que adotar um cardápio saudável, né? Indispensável um cardápio saudável para que eu possa me livrar de problemas como infarto no meu coração. As metas, todos nós sabemos, né? Mas vamos lá. É uma média de 5 porções de frutas e verduras todos os dias, né? Não precisa ser de uma vez, comer uma fruta ali de manhã, uma fruta no meio do dia, né? Verduras à noite. 2 porções de peixe na semana, especialmente os gordurosos, peixe, os gordurosos, a sardinha enlatada, ela tem muito ômega 3, os peixes gordurosos, ômega 3, abuse desses alimentos. 3 porções de grãos cereais integrais por dia, menos de 1.500 miligramas de sódio por dia. Sal, manéria no sal. Hoje a gente tem opções de sal aí menos bombástico aí para sua pressão arterial. E menos de 400 calorias de bebidas açucaradas por semana, que é bem pouco, né? Evita refrigerante, né? Evita bebida açucarada. O que fazer? Capriche na feira e aproveite frutas e hortaliças para criar receitas saborosas e variadas. Não coloque saleiros à mesa, tempere tudo antes e prefira sucos naturais feitos em casa. Correto? Então foram aí algumas dicas. Eu não posso deixar de frisar que você também deve manter o peso para que possa evitar esses problemas cardíacos, né? Porque eu tenho que manter meu índice de massa corporal baixo. A gente vai citar as metas aqui para eu perder ou manter o peso, é muito importante para não ter problemas cardíacos. Um baixo peso seria em torno de 18,5 do índice de massa corporal. Se você não sabe, pode ir no Estudo de Movimento que a gente faz uma avaliação gratuita para você, para sabermos do seu índice de massa corporal, correto? Um peso ideal seria entre 18 e 25%
10% do seu peso em relação à sua altura, que é o índice de massa corporal. Obesidade grau 1 de 30 a 35, grau 2 de 35 a 40, obesidade grau 3 mais de 40% do seu índice de massa corporal total. O que fazer? Não há nada melhor do que a velha fórmula do exercício e alimentação saudável, o casamento perfeito, né? E a dedicação para eliminar os quilos extras, certo? Em casos mais graves, os medicamentos são bem-vindos. 52% dos brasileiros estão acima do peso. 52%. 17% são obesos. Em 2006 eram 11%. De 2006 para 2016 pulou para 17%. Falei aqui em índice de massa corporal, mas o índice de massa corporal é muito controverso hoje em dia, mas ainda é uma fórmula, correto? Um outro dia eu vou dizer para vocês sobre o índice de massa corporal. Vamos para o último e o mais importante, para de fumar. O cigarro, quanto mais eu fumo, mais problemas, mais risco eu tenho para a saúde. Quando eu fumo, eu faço ranhuras dentro dos meus vasos. Né? E esses buracos que ficam nos vasos, nas artérias, ele é um prato cheio para que as gorduras se instalem ali. Uma vez instalando ali, eu já preparo o terreno para que possa o meu sangue não fluir. Sangue não está fluindo bonitinho nas artérias, nas veias, o que acontece? Infarto, AVC. O cigarro é muito importante eu deixar de fumar. Ele contém um enorme de outros componentes que lesam o endotélio, que é a parede dos vasos, né? Como eu disse para vocês. A formação de placas e trombos é inevitável para quem fuma, né? Vamos deixar de fumar, pessoal. Atrapalha até ações de remédios, né? O cigarro atrapalha em tudo a vida da gente, né? O manejo da pressão arterial, né? Eu nunca sei que pressão que a pessoa realmente tem, porque ele está fumando, ele está pressionando seus vasos, né? Fumar é uma espécie de antídoto contra as medicações. Olha só que frisa aqui o Abraão José Cury Júnior, do Hospital do Coração, da capital paulista, né? Então, deixar de fumar, muito além do tabaco, todo tipo de fumo é prejudicial para o peito, né? Isso vale para as versões também eletrônicas, charuto, cachimbo e o narguilé, que é um cachimbo com água típico lá do Oriente, que caiu no gosto da molecada, aí, né? Ainda bem que parou um pouco esse modismo. O cigarro, por sua popularidade, acaba sendo o objeto de muitos dos testes. Logo, sua ação malévola são descritas como maior frequência de problemas de infarto. Correto? O que fazer, professor? Nunca é tarde para que você possa abandonar esse vício, né? Familiares, grupos de apoio e tratamento médico são armas valiosas para que você possa vencer o cigarro, que é desse tamanhozinho. Olha só o tamanho da sua força, da sua fé. Tem que ser maior que o cigarro. 15% dos brasileiros fumam regularmente. 25% das mortes cardíacas são provocadas pelo cigarro. Falei rapidão, mas fizemos uma boa abrangência do que nós precisamos fazer para que possamos ter aí um coração forte e assim evitar problemas de infarto. São medidas, essas 7 medidas, que não são tão difíceis assim, né, de que a gente possa conseguir, né? O Movimento Estude está lá para que eu possa te ajudar a conseguir essas metas nessas medidas, correto? Falou aqui para vocês, professor Ricardo Cantalício, né, formado em Educação Física, pós-graduado em grupos especiais para diabéticos, obesos. Estamos lá na rua Francisco Pascoal, 106, telefone 3631-5753, está tudo aí na sua tela. Grande abraço para você, que Deus abençoe a você que nos assiste e toda a sua família. Até a próxima.